E do dia 24, sábado, até o dia 2 de março, outro sábado, uma semana, nós teremos aqui na igreja uma semana de oração poderosa em nome de Jesus, amém? Estamos trazendo o pastor Roberto Moreno e eu gostaria de convidar você. Eu tenho dito que esta é o principal projeto, se a gente puder chamar assim, não é? Da igreja do ano. É um projeto orgânico, isso é muito bom, porque leva a igreja a orar, leva a igreja à comunhão. E é por isso que nós, como igreja, estamos investindo e queremos convidar você para estar aqui. Então, você que tem agenda de trabalho, às vezes seu trabalho pode passar um pouquinho do horário ali, da jornada natural de trabalho durante a semana, faça planos, coloque na sua agenda, para que você e a sua família possam estar aqui no sábado, dia 24, e depois de domingo a sexta, que será à noite, às 7h30, e encerraremos no dia 2 de março com as 10 horas de jejum. Eu quero desafiar você também a estar aqui na igreja durante o período das 10 horas. Pastor, eu tenho uma necessidade específica. A gente entende, obviamente, não vamos fazer e forçar você a estar aqui, mas se você consegue ajustar a sua vida, ajustar a vida da sua família para participar das 10 horas, faça planos para estar conosco, tá bom? No dia 2 nós teremos o encerramento com as 10 horas de jejum, teremos a presença também, além do pastor Roberto, do cantor Ronaldo Fagundes, que foi baixo, cantor do Arautos do Rei, ele estará conosco. Então esteja conosco, participe. Se você tiver que ir em casa por uma necessidade específica, vá em casa, mas volte. Atenda a sua necessidade, mas faça planos de estar aqui, tá bom? É prioridade máxima, desculpe-me a redundância, mas é prioridade máxima para a nossa vida espiritual, tá bom? Vamos trabalhar, o pastor Roberto Moreno já me enviou os temas, vai buscar o reavivamento espiritual da nossa igreja, tá bom? Dia 24, sábado, ao dia 2 de março. Feche seus olhos, vamos abrir a palavra de Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, que o Senhor nos abençoe agora ao abrirmos a Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a concentrar tudo nesse momento em Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos estudando, e eu vou dedicar aqui 3 ou 4 sábados para falar um pouquinho de amor. No dia 27 eu trabalhei aqui um pouquinho sobre aquela mulher que foi aos pés de Jesus. Jesus estava numa nação pagã, Jesus saiu dos limites confortáveis de Israel e foi até a terra de Sidom. Jesus saiu e se movimentava em amor. Ele saiu e foi pregando, e ele alcançou aquela mulher e salvou aquela mulher. Nós aprendemos no dia 27 que o amor, ele é o fundamento da missão. Nós aprendemos que precisamos agir em amor. E olha aqui para mim, nós falamos muito, e é necessário falar, é necessário se preparar, é necessário estudar a Bíblia, conhecer os sinais do breve retorno de Jesus. Mas muitas vezes o nosso foco é unilateral. Quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para o ministério de Jesus, a gente aprende que há uma outra característica do povo de Deus. Há uma outra necessidade para aqueles que querem viver preparados, e é o amor. O amor é o fundamento da missão. O amor é o que fará de fato a diferença. E é o próprio ministério de Cristo que vai nos mostrando isso. O amor, o interesse ao próximo, é o que eu e você precisamos praticar. E no mundo que a gente vive, falar em amor é até fácil, mas viver o amor parece impossível. Nesse mundo egoísta, nesse mundo cheio de interesses próprios, a gente vai para a internet, o Instagram,
o Twitter, agora conhecido como X. E a gente vê diversas discussões, desrespeito. A gente vê, principalmente no âmbito religioso, alguém posta alguma coisa, outro vai lá e reage de forma agressiva. Eu estou pregando essas mensagens sobre amor, porque eu acredito que o amor de fato vai fazer a diferença. Eu acredito, e vou repetir o que eu disse na última mensagem, que o amor é o que de fato vai transformar. Eu acredito que é o amor que de fato vai atrair a verdade. Eu acredito que é o amor que vai despertar o interesse. E como eu disse, de onde eu tirei isso, pastor? Tirei do próprio ministério de Jesus Cristo, que agiu em amor. No mundo que a gente vive, existem pessoas que estão famintas de amor. Lá onde a gente passa, onde a gente trabalha, lá no nosso lar, os nossos vizinhos, existem pessoas que estão famintas de amor. E é por isso que nós precisamos agir em amor. Precisamos pregar essas mensagens para motivar a igreja a viver uma vida de amor ao próximo. Lucas 19, verso 1. A minha Bíblia diz assim, Lucas 19, verso 1. Eu acho que eu não falei o texto, para mim eu tinha falado, desculpa. Lucas capítulo 19, verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que o viram, isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? A história é de um homem chamado Zaqueu. Jesus aqui está indo para Jerusalém, mas ele passa por Jericó. E como em todos os lugares que Jesus estava, pessoas se aglomeravam. E aqui nesse momento, o número de pessoas aparentemente era maior. E você pode dizer: pastor, por quê? Porque esse episódio aconteceu um pouco depois da ressurreição de Lázaro, então as pessoas queriam mais ainda ver Jesus. As pessoas queriam mais ainda aproximar-se de Jesus. E nessa história, como eu disse, tem um personagem central chamado Zaqueu. E Zaqueu, segundo o texto, além de ser chamado Zaqueu, ele era conhecido como Zaqueu o publicano. Eu não sei se você sabe, mas a nossa palavra público vem da palavra publicanos, que é a mesma palavra que dá origem a esse nome de publicano, e aqui Zaqueu publicano. E a ideia aqui do texto, quando se trata desse termo, e usa-se esse termo, é que alguém que é chamado assim não é simplesmente aquele que trabalha em público, mas aquele que trabalha para o povo também. Em outras palavras, aquele que tem um serviço público. O trabalho de Zaqueu era um trabalho público. Zaqueu trabalhava para o governo. E é por isso que ele é conhecido como Zaqueu, o publicano. Os publicanos não eram apenas aqueles que coletavam impostos, mas eram agentes do Império Romano que estavam encarregados de fornecer suprimentos para várias áreas do governo.
Eles também eram aqueles responsáveis de estar no porto para receber as embarcações, para anotar, para receber aquilo que era parte do governo, para que então pudesse abastecer o governo com seus recursos, para então o governo ter a funcionalidade de governar o povo. É curioso que esta função era uma função, não era uma função eletiva, era uma função de confiança. E quem estabelecia quem eram os publicanos era o Senado. O Senado da época era diferente do Senado de hoje, porque o Senado da época, alguém que era senador, ele tinha essa função vitalícia até morrer. Ele não perdia a função. Então era muito mais interessante. Em outras palavras, Zaqueu, se agradasse a um senador, ele iria permanecer na função por um bom tempo. Mas olha aqui que interessante. Antes de ser eleito lá no Senado como publicano, o senador chegava para ele e falava assim, você tem que lembrar de mim quando você estiver na função. E era assim o negócio. Como em alguns locais hoje. Em outras palavras, o publicano que fazia dinheiro para o governo, ele tinha também que fazer algumas falcatruas e agir de forma desonesta para arrecadar ainda mais, para poder sustentar a vida dos senadores, ao qual eles deviam a confiança e o favor. Em outras palavras, não era uma função muito bem vista pelo povo, porque era uma função de alguém que certamente era corrupto, alguém que era desonesto, alguém que fazia as coisas de forma errada. E era uma disputa ser publicano. Por quê? Quem favorecer mais tem o maior cargo. E é curioso que o texto diz que Zaqueu não era qualquer publicano. O texto diz que Zaqueu era o quê? O maioral. O texto diz que Zaqueu era o principal dos publicanos. Por que essa introdução é importante? Para dizer, mais uma vez, que Zaqueu não era bem visto. Zaqueu, talvez para a população, era o pior, ou um dos piores. Na verdade, o perfil de Zaqueu era totalmente contrário aos princípios e à vida do próprio Cristo. É esse Zaqueu que Cristo vai à casa. É esse Zaqueu que Cristo tira um tempo. É esse Zaqueu que Cristo salva. E só um detalhe ainda mais sobre os cobradores de impostos, os publicanos. Eles chegavam nas casas e diziam, olha, tem que pagar, se não pagar, a casa é nossa. Era assim. Esse era o perfil dos publicanos. Zaqueu aqui era o principal, ele era o maioral. Zaqueu era rico, Zaqueu era homem de posses. Mas esse Zaqueu, segundo o texto, ele vai atrás de Jesus. E quando a gente estuda, quando a gente busca também nos escritos de Ellen G. White, a gente percebe que Zaqueu foi atrás de Jesus não foi por curiosidade. Zaqueu foi atrás de Jesus por necessidade. Zaqueu foi atrás de Jesus porque ele estava incomodado com a sua vida. Zaqueu foi atrás de Jesus porque ele precisava de algo mais. A sua postura como publicano, o seu cargo, a sua função estavam o incomodando, e é por isso que ele vai até Jesus. Mas há um outro contexto que é importante. O que é que despertou em Zaqueu o interesse? Foi a mensagem de João Batista. Zaqueu havia ouvido a mensagem de João Batista. Ele havia ouvido falar sobre Jesus. Ellen G. White nos ajuda a compreender isso, quando ela diz no livro Desejado de Todas as Nações, aos poucos quilômetros de Jericó, pregar a João Batista no Jordão, e Zaqueu ouvira do chamado arrependimento. A instrução aos publicanos, não peçais mais do que o que vos está ordenado, conquanto aparentemente desatendida, impressionar-lhe o espírito. Conhecia as Escrituras e estava convencido de que era injusto o seu proceder. Agora, ouvindo as palavras que diziam provir do grande mestre, se sentiu pecador aos olhos de Deus.
Aqui está a importância de pregarmos a palavra. Aqui está a importância de falarmos, ou melhor, de vivermos a palavra. No tempo certo, no tempo determinado, o Espírito de Deus age. E é isso que nós vemos em Zaqueu. Zaqueu certamente olhou para a sua vida suja. Zaqueu certamente olhou para a sua vida injusta, desonesta. E ele vai. E o texto diz que Zaqueu vai ao encontro de Jesus, mas não consegue ver Jesus porque ele era pequeno. O texto ainda acrescenta que Zaqueu então correu para uma árvore e subiu na árvore. Imagina um homem rico como Zaqueu, subindo numa árvore. É o que o texto diz, a necessidade era tão grande. Ele sobe na árvore, à espera de Jesus. Certamente Zaqueu não acreditava, ou não imaginava que Jesus iria parar. Certamente Zaqueu não imaginava que Jesus iria lhe dar atenção. Ele sobe na árvore, porque ele estava faminto da graça de Deus. Ele sobe na árvore, porque ele estava faminto do amor de Deus. Eu volto a falar o que eu disse no início. Nesse mundo, em nossa comunidade, por onde a gente passa, existem pessoas como Zaqueu, famintas de amor, famintas da graça de Deus. Por onde a gente passa, existem pessoas que estão com necessidade. E é curioso que o texto diz, amigos, que algo incrível aconteceu. O verso 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus parou. Eu fico pensando o que motivou Jesus a parar. Ali estava um pecador, ali estava alguém com uma vida suja, ali estava alguém com uma vida corrupta, ali estava alguém que não merecia. Mas Jesus parou. Ali estava alguém odiado pela sociedade, mas Jesus para. Porque ali tinha alguém com o coração quebrantado. Ali tinha alguém que estava ouvindo a voz do Espírito Santo, que estava sendo motivado pelo Espírito Santo. Ali tinha alguém faminto da graça, precisando de libertação. Eu fico pensando, olhando para essa história e olhando para a nossa vida, quantas pessoas Deus coloca no nosso caminho. Quantas pessoas Deus coloca na nossa vida, que estão como Zaqueu, que estão vivendo uma vida depravada, certamente, muitas delas, mas que estão como Zaqueu. E o verso 7, amigos, diz: Zaqueu, eu estou indo para a tua casa. Que isso? Como é possível? Zaqueu, eu estou indo para a tua casa. E o verso 7 diz para nós: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Foi o que as pessoas pensaram. Mas o curioso de Jesus é que Jesus não estava nem aí para a opinião alheia. Jesus não estava nem aí para o que os outros iriam dizer. Jesus estava aí sim, em salvar o pecador. Jesus vai à casa de Zaqueu, porque Jesus ama os pecadores. E mais do que isso, Jesus é amigo de pecadores. Se você é pecador como eu, ou talvez você está aqui pensando: minha vida está difícil. Olha para a história de Zaqueu. Jesus é amigo dos pecadores. Jesus ama viver, Jesus ama estar com os pecadores. Ele ama e ele não se importa. E quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, os fofoqueiros começam a falar: se ele fosse Jesus, ele não iria. Se ele fosse de fato o Messias, ele não iria conviver. Os fariseus começam a falar e trazer falsas informações,
por Jesus estar indo ao alcance dos pecadores. Mais uma vez eu digo, Jesus ama conviver com os pecadores. Jesus ama se alimentar com os pecadores. Ele vai à casa de Zaqueu, amigos, e há algo muito, muito profundo, algo muito interessante. Zaqueu vai, Zaqueu recebe Jesus, Zaqueu prepara uma refeição para Jesus, e Jesus vai lá, e Jesus salva a Zaqueu. É curioso que após a visita de Jesus, Zaqueu toma uma decisão e ele diz: eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Quando eu olho esse discurso de Zaqueu, eu percebo que a ação de Jesus, o encontro com Jesus, de fato transformou a Zaqueu. Você diz, pastor, com base em quê? Com base no dinheiro. Porque muitos de nós damos a Deus o que nos sobra. E quando vamos falar de dinheiro, isso é um problema, porque dinheiro de fato mexe conosco. E quando eu olho para a história de Zaqueu, eu vejo que Zaqueu foi transformado pelo amor de Deus. Zaqueu foi transformado por Jesus, porque ele diz, eu darei 4 vezes mais. É curioso que havia uma lei levítica que diz, se você defraudou alguém, você tem que restituir o dobro. Zaqueu aqui, ele dá o dobro do dobro. Ele foi transformado, e é curioso, não é? Que há um contraste aqui, apenas para citar, com um jovem rico, que achou impossível dar qualquer coisa e distribuir aos pobres. Zaqueu não apenas confessou publicamente, mas ele agora fez um esforço em direção à restituição. Zaqueu, ao desgarrar dos recursos, ele demonstra uma verdadeira transformação. Zaqueu demonstra o que o amor pode fazer. Por isso que eu disse, amigos, no início, o amor transforma, o amor muda, o amor atrai. E Zaqueu foi alcançado pelo amor. Zaqueu é o resultado do amor e ele foi transformado. Mas o texto, depois que Zaqueu discursa, lá no verso 9 diz Jesus: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus diz, olha, hoje houve salvação na tua casa. E quando Jesus usa a expressão casa, Jesus não está falando simplesmente de Zaqueu. Lembra, Zaqueu era um homem de posses. Jesus está falando da casa, dos funcionários, dos serventes, dos empregados, dos assistentes de Zaqueu. Jesus diz que naquele dia houve salvação na casa de Zaqueu. Não simplesmente ele, mas os filhos, os servos, entre outros. E Jesus, ele é audacioso. Jesus, ele é instigador. E ele diz algo que certamente mexeu com os judeus. A salvação chegou a essa casa porque este homem também é filho de Abraão. Você imagina que afronta aos judeus, aos fariseus, aos sacerdotes. Jesus insere aqui, olha, esse homem corrupto, esse homem desonesto, esse homem odiado, ele também faz parte da família de Abraão. Ele também é filho de Abraão. O escolhido por Deus. E o que eu quero dizer com isso? E o que Jesus quer dizer? Jesus, além de ser amigo dos pecadores, Jesus transforma, restaura pecador e os faz escolhidos dele. Amém? É isso que Jesus faz com Zaqueu. Essa é a verdade sobre Jesus. Esta é a verdade sobre o ministério de Jesus. Esta é a verdade sobre a missão de Jesus. Ele é amigo de pecadores e ele restaura e transforma pecadores em escolhidos. O verso 10 nos diz:
finalizando esta história, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Os perdidos. Esta é talvez uma das maiores frases, uma das maiores falas em toda a Escritura: buscar e salvar o perdido. Aqui nós temos o que de fato é o amor. Aqui nós temos a essência do amor: buscar e salvar o perdido, buscar e salvar o pecador. Aqui não está simplesmente o que Jesus veio fazer, mas aqui está a atitude daquele que é seguidor de Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, aquele que se diz cristão, assim como Jesus é amigo de pecadores. Eu e você também devemos ser amigo de pecadores. Assim como Jesus veio buscar e salvar o perdido, eu e você necessitamos e precisamos buscar os pecadores. Porque quem tem Jesus como amigo, ama os pecadores. Quem tem Jesus como amigo, é amigo de pecadores. E aqui está a essência do Evangelho. E quando seguimos a Jesus como devemos ou deveríamos, o amor de Cristo entra em nós. Olha para Zaqueu, amigos, que é politicamente o oposto, não apenas dos judeus, mas o oposto do próprio Salvador, o oposto da mensagem e da vida de Jesus. Mas Jesus sai da sua zona de conforto e Jesus vai atrás desse pobre pecador. Jesus sai da sua zona de conforto e vai, inclusive, colocando em risco a sua reputação, ao encontro desse pobre pecador. E diz: eu quero ser seu amigo, Zaqueu. Pode ser? Eu quero ir na tua casa. Pode ser? E Jesus vai lá e Jesus se alimenta com Zaqueu. Só uma curiosidade: quando a gente vai ao Evangelho de Lucas, a gente percebe que Jesus amava se alimentar com pecadores. Porque o ministério de Jesus em Lucas, aparentemente nos mostra o ministério de Jesus, ou ele indo a uma refeição para conviver com um pecador, ou saindo de um para ir a outra, para se alimentar com quem? Com os pecadores. Ele comia, ele se socializava com os pecadores. Socializava, é isso mesmo. Ele conversava, ele passava tempo, ele vivia uma vida com os pecadores, e não uma vida separada dos pecadores. Jesus foi até Zaqueu. E qual a lição que nós temos para nós? Que nós devemos nos mover em amor, em direção aos pecadores. Ah, pastor, esse mundo de hoje está difícil. Ah, pastor, esse mundo hoje é complexo. Sim, é complexo. Esse mundo de hoje tem pessoas que pensam totalmente diferente de nós. Sim. Esse mundo de hoje tem pessoas que têm uma opção sexual até contrária à tua palavra. Sim. Mas Jesus está dizendo para nós, através da história de Zaqueu, que nós precisamos nos mover em direção a essas pessoas. Mais uma vez, não para concordar. Mais uma vez, não para passar a mão na cabeça. Mais uma vez, não para ficar ali numa conversinha ou deixar-se influenciar. Jesus Cristo está falando para nós que nós precisamos ir a essas pessoas, nos mover em direção a essas pessoas para atraí-las ao amor de Jesus. Sem preconceitos. Mais uma vez, quando falo de preconceito, é bom abrir um parênteses, principalmente no púlpito. Quando eu falo de preconceito, não estou dizendo em concordância, não estou dizendo em aceitação, mas eu estou dizendo em se socializar em amor para atrair a verdade que transforma. Zaqueu foi transformado pelo amor de Deus. Lá na academia que você frequenta, lá no teu trabalho, lá na escola, lá na tua rua, existem pessoas que precisam da sua atenção. Existem pessoas que precisam do seu amor. Existem pessoas que estão carentes da tua ação. Quantas pessoas famintas de amor nós temos por aí, e que Deus está colocando na nossa frente.
A igreja de Deus, amigos, ama os pecadores e procura por eles, sem importar a reputação na cidade, a sua classe, sem importar a opção de vida. A igreja de Deus ama os pecadores. E quando eu digo isso, o pastor Benedito até falou no ano passado, quando a igreja ama, quando a igreja age em amor, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se movimentar. Mas algo que me preocupa, e você pode dizer, pastor, o que te preocupa? É que muitas vezes nós nos parecemos mais com fariseus do que como amigos de Jesus e amigos de pecadores. Na maioria das vezes nós estamos tão dispostos a criticar do que a amar. Esses dias na internet, isso acontece com certa regularidade. Uma cantora postou lá que havia deixado o Evangelho. Ela era uma cantora famosa. E ela postou, não sigo mais a Jesus. Eu vou seguir a minha vida. E ela postou com diversas tatuagens. A foto, de fato, chamava um pouquinho a atenção. E eu abri aquela foto. Mais uma vez, estou dizendo aqui que não estamos trabalhando concordância ou outras coisas, certo e errado. Mas eu abri aquela foto e inúmeros que se diziam cristãos estavam criticando essa mulher. Inúmeros estavam falando da sua vida. Inúmeros estavam jogando palavras de verdadeiros ódios, e muitos pastores. Aí eu pergunto para você, será que Jesus agiria dessa forma? Como que Jesus estava olhando para aquela pobre menina, mulher? Eu não tenho dúvidas que Jesus certamente choraria, mas eu também não tenho dúvidas que Jesus não iria agir ou falar palavras de ódio, denigrindo a imagem, a pessoa, a personalidade. Porque Jesus diz para nós, ei, nós precisamos agir em amor. Nós precisamos agir para abraçar as pessoas. Nós precisamos agir para nos aproximar as pessoas de Jesus. E eu vou dizer, o seu objetivo como cristão, o meu objetivo como cristão, é fazer amigos para Jesus e não converter as pessoas. Espera aí, pastor, não estou entendendo. O seu objetivo, o meu objetivo, é fazer amigos para Jesus e não converter pessoas. Que heresia é essa, pastor Raissan? Eu não estou acreditando que o senhor está falando isso. Eu vou dizer mais. O nosso objetivo muitas vezes não é defender a Cristo, porque Cristo não precisa de defesa. O nosso objetivo é transformar as pessoas em amigos de Jesus. Por quê? Porque quando as pessoas se tornarem amigas de Jesus, as pessoas serão transformadas por Jesus. Amém? Lá no teu trabalho, viva em amor. Lá na tua academia, viva e haja em amor. Convivendo, conversando, lidando, se aproximando. O problema é que muitas vezes nós queremos agir com exclusividade. Mas Cristo nos diz, ei, eu já vivi nessa terra e eu vivi uma vida para ensinar vocês a viverem. Por isso, meu amigo, meu querido irmão, Jesus saiu da sua zona de conforto e Jesus me chama, eu e você, a sairmos da nossa zona de conforto. Jesus nos chama a sairmos da nossa bolha. É muito confortável viver dentro da bolha. Mas Jesus diz, ei, aí fora existem pessoas como Zaqueu. Aí fora existem pessoas famintas de amor. Aí fora existem pessoas que estão carentes da minha graça. Aí fora existem pessoas que estão sim vivendo uma vida oposta à minha palavra, mas elas precisam ser amadas. Elas precisam ser acolhidas.
elas precisam ser abraçadas para que, enfim, Jesus possa agir. Por isso eu termino com uma pergunta: vamos mudar a história da nossa igreja, da nossa vida? Vamos ser amigos de pecadores? Sim ou não? Você quer? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Santo Deus que estás nos céus, muito obrigado por estarmos na tua santa presença. Obrigado pela tua igreja, obrigado por tua palavra. Nessa manhã nós estudamos na história de Zaqueu que nós precisamos sair da nossa zona de conforto em direção àqueles que têm uma vida totalmente diferente da nossa. Precisamos amar de fato as pessoas. Precisamos conviver, socializar, nos alimentar com pessoas que carecem do teu amor e da tua graça. Ó Deus, que nós possamos vencer o preconceito, que nós possamos vencer a opinião que muitas vezes está formada em relação a algumas situações. Não que isso seja ruim ou bom, mas que muitas vezes precisamos trabalhar para que possamos ir em direção àqueles que carecem de nós. Porque o fundamento da missão é o amor de Cristo. Por isso que nós possamos amar as pessoas, mas antes amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor Deus, talvez alguém está aqui pensando, mas não tem ninguém. Que o teu Santo Espírito coloque alguém em contato com cada um de nós, para que possamos amar como o Senhor quer que a gente ame. Pedimos também a tua bênção para aqueles irmãos que estão viajando, que eles possam ir e voltar com a tua bênção e proteção. Pedimos a tua bênção pelos 10 dias de oração que teremos, para que de fato possamos reavivar a nossa vida e a nossa igreja. Abençoe também o nosso restante de sábado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.